Nós vamos fazer agora as questões 28 e 29 agora de geometria. Questão número 28. Indique os símbolos que representam cada ângulo abaixo, o vértice e os lados. Nós temos três ângulos aí, né? Eles estão em posições diferentes, ele não me falou as medidas desses ângulos, mas ele me falou o ponto de origem e as semirretas suportes desses ângulos. Nós vamos dizer qual é o nome de cada ângulo, né? Qual símbolo representa cada ângulo. Vamos mostrar quais são os vértices de cada um desses ângulos e quais são os seus lados. Vamos mostrar primeiro aí os nomes dos ângulos. O primeiro ângulo aí é esse aí, ó. Eu mostrei aí. É essa abertura, é esse ângulo aí. Esse ângulo parte do ponto A em direção ao ponto C e do ponto A em direção ao ponto B. Então, esse ângulo pode ser chamado de ângulo CAB ou ângulo BAC. Olha lá, CAB ou BAC, tanto faz. E a gente coloca na letra do meio um acento circunflexo para indicar que esse local é o vértice. Então, vamos indicar o vértice aí daqui a pouco, né? Então, na letrinha do meio, a gente coloca o acento circunflexo. No segundo ângulo, eu mostrei a abertura para vocês. Ele parte do ponto B, né? Do B em direção a A e do B em direção ao C. Então, ele pode ser chamado de ângulo ABC ou de ângulo CBA. Tanto faz a direção como eu olho. Na letrinha do meio, que indica o vértice, a gente coloca o acento circunflexo. O terceiro ângulo, que eu estou mostrando aí para vocês, olha só. Ele parte do ponto C em direção a A e do C em direção a B. Ele pode ser chamado, portanto, de ACB ou BCA. E aí, na letra do meio, o vértice, a gente coloca um acento circunflexo para indicar que aquele ali é o vértice do ângulo. Vamos mostrar os vértices. Ó. Do primeiro ângulo, o vértice é o A. Do segundo ângulo, o vértice é o B, por isso o chapeuzinho está no B. E no terceiro ângulo, o vértice é o C. E agora nós vamos indicar os lados de cada um desses ângulos. No primeiro ângulo, ele tem dois lados lá, que é o lado AC, que é o que começa em A e passa por C, e o que começa em A e parte em direção a B. Então os lados são AC e AB. No segundo ângulo, ele parte do ponto B em direção a A e do ponto B em direção a C. Portanto, os lados são BA e BC. E no terceiro ângulo, ele começa no ponto C e vai em direção ao ponto A e depois em direção ao ponto B, partindo também de C. Portanto, os lados são CA e CB. Estão dadas aí todas as informações relacionadas a esses três ângulos, mostrados aí na questão número 28. E vamos olhar agora a questão número 29. Dê a definição de ângulo, em qual unidade medimos um ângulo, qual o nome do instrumento utilizado para medir um ângulo. Bom, vamos escrever aí a definição. Ângulo é a abertura formada entre duas semirretas, como a gente viu aí na questão anterior, de mesma origem, essa origem é o vértice, e não opostas. Quer dizer, elas não vão em direções opostas. Elas vão sempre em direções que podem ser oblíquas, mas não opostas. Os ângulos são medidos em graus. Uma das medidas é o grau, a mais comum, né? É mais comum medir ângulos em graus, mas existe outra forma de medir ângulos. No futuro vocês vão ver que os ângulos também podem ser medidos eventualmente em radianos. Mas aqui para o nosso contexto, os ângulos são medidos em graus. E eles são medidos através de um instrumento chamado transferidor. Então está aí a resposta dessa pergunta. Dê a definição de ângulo. Ângulo é a abertura formada entre duas semirretas de mesma origem e não opostas. Em qual unidade medimos um ângulo? Os ângulos são medidos em graus. E qual instrumento utilizado para medir um ângulo? Eles são medidos através de um instrumento chamado transferidor.